Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Este podcast é um oferecimento de Eleganto, puro estilo e confiança. Conheça nossas novas coleções de camisetas com frases e artes incríveis, cristãs, divertidas, educativas, memes e muito mais. Vista sua personalidade com o Eleganto. Escola para futuros YouTubers. Curso presencial, completo e com especialistas para você se tornar um criador de conteúdo de sucesso. History Educação. Tudo o que seu filho precisa. Grupos de estudo, aulas particulares e saídas pedagógicas. Nossa lojinha. De tudo e mais um pouco. Encontre os produtos oficiais dos canais do Espaço History, como Cozinha Prática do Zé, Aconteceu em Podcast, Sem Meias Palavras e muito mais. Qualidade, estilo e exclusividade em um só lugar. Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Conte-me tudo, não esqueça de nada. Tá começando mais um Sem Meias Palavras, aquele podcast que você pode ouvir através do YouTube e do Spotify. Pô, que loucura. Hoje nós estamos recebendo dois convidados de novo, né? Às vezes é um convidado que aparece por aqui, às vezes dois, né? A gente não trouxe 3, 4, 5, fazer uma mesa redonda, né? Mas o convidado de hoje vale por 2, com a soma da convidada dá 3. Olha aí. Ah, que coisa, viu só? Deus, olha. E, Zé, vamos diretamente para os merchans, porque depois nós vamos desenrolar o papo aqui e não vai ter merchan praticamente. Não vai ter. Vai ter um merchan no meio, olha lá. Meu querido, Senna, hoje não é o Joãozinho que tá aqui, hoje é o Senna, nosso amigão aqui. Ah, lá cumprimentando. Tem que botar uma câmera pro Senna ali. O Joãozinho não gosta de câmera, mas o Senna gosta, eu acho. Ó. Ele tem jeito pra câmera. Não acha que ele tem jeito? Tem jeito. Tem jeito pra câmera. O rapaz leva jeito. Então vamos pra Escola para Futuros YouTubers, Senna. Vamos lá. Essa Escola para Futuros YouTubers abriu e a surpresa, né, Zé? Abril, comecinho de abril agora vai entrar no dia 1º de abril, dia dos bobos, mas não seja bobo, vai na www.escola para futuros youtubers e dá uma olhadinha lá, porque vai estar toda a programação da Escola para Futuros Youtubers, o curso presencial para o seu filho até 18 anos, ou filha, né, até 18 anos, se tornar um youtuber, ou não precisa se tornar um youtuber se não quiser. Não, desenvolver habilidades, porque numa grande empresa ele pode vir a ser um gerente, saber se portar perante uma câmera numa reunião online. Então é para desenvolver habilidades para que o nosso aluno da escola possa futuramente desenvolver essas habilidades no mundo digital. E a grande diferença? Aulas presenciais e com professores de cada área, né? É a primeira escola presencial. Presencial. Professor de, vamos lá, fonoaudiologia, marketing digital, fotografia, redação, maquiadora profissional, roteirista e por aí vai. É um escrete de profissionais. E eu já tô hoje pensando, além assim do nosso convidado hoje, ele vai fazer parte também. É, olha. Claro, mas depois a gente conversa com ele. Nós tivemos aí o pessoal da família Falcotti no último episódio, né? O GR e a Thaís, que vão voltar aqui na Escola para Futuros Youtubers, já ficou meio que acordado assim, né, previamente, né, eles vão voltar para o nosso encontro no final do curso tem um encontro com profissionais da área, né, e vai rolar uma família Falcotti novamente. E né? para esse evento as pessoas vão vir de forma elegante. Com a Eleganto. A Eleganto, Senna, olha só, a Eleganto, aquela loja de camisas temáticas, onde você vai ter, olha lá que bonita, camisa sobre nutrição, profissões, né, no caso. E tem a das escolas de samba do carnaval, que vai continuar o ano inteiro. A Bel vai gostar dessa camisa para professores. Qual?
Ah, é dos Eu professores. sou o professor pela fama e pelo dinheiro. Olha só. Tem vários, eu vi já algumas propagandas, achei bem interessante. Nós vamos ter aí o ano todo, então, das escolas de samba. Tem aí, na verdade, cada convidado que vem, em seguida a Eleganto faz alguma camiseta, né, relacionada. Não acha? Ó, o Zé tá olhando no celular ali. É ela. Olha, Pô, ela. segue. Ah, é ela. Ela é a onça. A onça, dona A onça. A patroa. A patroa. Toca pra cá, Senna, de volta. Obrigado, Senna. Então, assim, na realidade, a gente acessa lá www.lojaeleganto.com.br. Acessando lá, você vai ter uma infinidade de camisetas. Sempre tem o seu estilo, porque a Eleganto é puro Estilo. e Confiança. por estilo e confiança. Gravei até o merchan. Eu tô ficando bom nesse negócio. Que loucura, né? Vou comprar minha camiseta do Estado Maior lá, então. Mano. Opa, tem lá. Tem lá. Xinga teu povo, te ama. E apresentando nossos convidados de hoje, por favor. Bom, os nossos convidados de hoje é a Bel, nossa colega. E eu vou deixar que a Bel apresente. Olha aí. Ela trouxe um convidado também. Convidado. Especialíssimo. Pois é, gente, assim, ó. Boa noite. Sou Isabel Assunção, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, AE. E também estou fazendo uma pós-graduação de psicopatologia Puxa teu clínica. microfone pra frente, sim. Aê. Agora puxa mais pro teu rosto. Isso. Começa de novo? Não, Não, pode. Toca a ficha. Psicopedagogia e estou fazendo uma pós-graduação em psicopatologia infantil e adolescente, pra gente conseguir ter uma dimensão maior, né? Também sou aba. E assim, a gente pensou em fazer esse podcast, porque a ideia até foi minha, né? Porque Sim. foi assim, de um piscar de olhos. E quando a gente pensou em fazer, que era referente ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, eu não podia deixar de convidar alguém que vive isso em prática, porque é o autista, que é o Paulo, que assim, da primeira vez que eu vi ele passar na minha frente, eu já sabia que ele era autista, né? É, né? Incrível, assim, ó, um músico muito talentoso, assim, sabe? Show. Um ouvido legal. É a enciclopédia viva da música. Eu falo isso pra ele. A pessoa que, o que tu questionar sobre música, ele vai saber te responder e ele vai conseguir reproduzir pra ti. Show. Sou eu. Assim, com esse jeitinho, assim, né? sou... E assim, falando em autismo, começando já no assunto de fato, acho que é importante dizer que o autismo sempre existiu. Porque hoje a gente tem pessoas dizendo que agora temos muitos laudos para tudo. Mas na verdade sempre estivemos permeando, né? Junto com os atípicos, né? A gente sempre teve isso. Eu sempre falo isso também, porque eu sempre digo assim, o TDAH, né? O Zé, por exemplo, ele se autodiagnosticou, né, com TDAH. Não, com certeza. Né? Com Porque, certeza. na verdade, é uma questão que aparece muito, mas que já existiam, né? Sim. No nosso dia a dia. Isso não era, não tinha um estudo mais tão profundo assim, que Sim. a gente conseguisse, né, no dia a dia, fazer uma aplicação nas escolas, né? E o próprio autismo em si, ele começou inicialmente em 1908. Então, assim, e lá ele era dito como um autismo que ele era para ser um autismo emocional. Era algo ligado ao psicológico, não se sentia nem a dimensão, assim, a gente não conseguia entender a dimensão do que era a dificuldade cognitiva naquela época. Ali na Segunda Guerra, ali a gente teve alguns especialistas que publicaram alguns documentos que foram importantes, mas que naquela época também não foram vistos, né? Porque se a gente parar para pensar na Segunda Guerra, o que tomava o mundo era a própria guerra e os mecanismos em volta. Então, isso ficou muito tempo guardado. E, ao mesmo tempo que ficou guardado, é novo também, se a gente parar para pensar, né? Que é 1900, século XX, né? Sim. Então, a gente tem uma coisa muito recente aí. E aí, a gente teve, em 44, o Asperger lançando uma obra em que ele conseguiu definir alguns padrões mínimos para autismo. E mesmo com todas as dificuldades de desenvolvimento, ainda era visto muito mais como um autismo comportamental, como um autismo psicológico e segundamente, como um autismo cognitivo. Mas o Asperger foi muito interessante porque, em 44, ele institulou os pequenos professores. Porque já que muitos autistas eles eram direcionados, assim, concentrados em certos assuntos, que é o hiperfoco que nós temos hoje. Sim. Naquela época não existia esse termo, né? Eu tenho muitos alunos que agora, tirando as dúvidas sempre, né? A gente tem muitos alunos que têm esse hiperfoco, porque a maioria, que na verdade, que passam pela gente, tem essa questão do hiperfoco, que eles entendem muito de um conteúdo, assim, por exemplo, eu sou da área da história, eu tenho alunos, assim, que
literalmente dão uma aula. Hoje eu Sim. tô impressionado, né? Eu quero ouvir o Paulo porque eu fiquei encantado, porque a gente ainda trabalha por conteúdo e esquece as habilidades. Exatamente. E hoje, vendo o Paulo tocar e cantar, falei várias vezes, né? A voz linda e maravilhosa. Obrigado. E é uma habilidade sim, impressionante. E Sim. o assunto que tu trouxe de qualquer banda, ele já se remete a nome de vocalista, baterista. É. Então, digamos, é o mestre da música. Sim. Eu tenho uma história que eu sempre gostei muito de história, né? Eu reprovei no segundo ano do ensino médio, mas eu reprovei porque eu não queria me formar com a minha turma. E essa é uma história minha mãe conta pra todo mundo, que a diretora foi lá na minha casa, foi lá que eu morava na esquina ela foi lá no salão que a minha mãe trabalhava e dizia, não briga com ele rodou porque ele quis. E teve uma prova de história, a última prova, eu não fiz a prova. E antes de todo mundo fazer a prova, eu olhei assim. Eu cheguei, a professora me olhou, tava falando assim, ó, vai cair isso, as respostas são essas aqui. Tchau pra vocês. Ela falou, onde é que tu vai? Não vou fazer, só vou assinar aqui, toma, eu não quero. E eu sempre fui muito bom em história, porque eu sempre decorei muito datas, eu gostava muito de história porque eram acontecimentos que me chamavam muita atenção, assim. Então, tem muita coisa que ainda eu sei, porque eu gostava muito da matéria de história, então acho que é uma das poucas coisas que eu ainda lembro da escola real, assim, que tem guardado fresco na memória, assim. Então, gosto bastante. Tinha adaptação na tua Tinha época adaptação, escolar? tá. Tinha adaptação? Porque hoje a gente fala conteúdo adaptado, sala diferenciada, atendimentos. É que eu recebi o diagnóstico de autismo agora, na idade adulta, né? Eu tive que crescer num meio neurotípico, né? Eu tive que me adaptar ao meio neurotípico desde sempre. Minha mãe me levou pra ter um diagnóstico. Eu tinha 7 anos, me deram um diagnóstico de TDAH. Então eu tratava com medicação, mas eu cresci num meio neurotípico, tendo o diagnóstico de TDAH na idade de 7 anos. Então aprendi. Eu tive dificuldade para começar a falar quando eu era criança. A mãe me fala que eu tive muita dificuldade para começar a falar. Eu comecei a falar mais tarde. Mas quando eu comecei a falar, também comecei a falar demais. Aí fala demais. Que bom. Essa parte foi boa, né? Aí falo demais. Mas eu aprendi a ler também super cedo também. Eu aprendi a ler e escrever de uma maneira rápida demais também. E eu sempre tive isso do hiperfoco, que não diziam que era hiperfoco, mas pegar os históricos escolares ali, as professoras dizem, ele sabe cantar tudo, ele tá sempre vivendo no mundinho dele, mas se perguntar pra ele o que foi falado, ele vai repetir exatamente palavra por palavra do que foi dito. Então tava sempre ali, mas não se tinha um diagnóstico de autismo. Eu cresci, tive mudanças de diagnóstico, eu passei na adolescência para um diagnóstico de depressão, depois bipolaridade, e aí com 33 anos, 34 anos, eu recebi o diagnóstico de autismo. E foi algo que realmente começou a fazer sentido, porque aí quando tu pega o diagnóstico de autismo, tu começa assim, tá, isso aqui, aí começa a passar aquele filme pregresso, assim, várias situações onde tu passou, assim, que tu não tinha como explicar o que era. E aí... E esse diagnóstico tardio, assim, é um diagnóstico tardio, né? Sim. Normalmente o diagnóstico sendo cedo, né? Tem uma Esses dias- chance de desenvolvimento melhor. Né? Esses dias eu vi Tava ali no Threads ali, né? Tava lendo ali. E aí era um neuropsicólogo, eu acho. E ele tá falando que qualquer diagnóstico depois da primeira infância já é um diagnóstico tardio. Exatamente. Se tu tem 7 anos e tu foi diagnosticado com 7 anos, tu já tem um diagnóstico tardio. Porque tu já começou a te desenvolver sem ter o teu diagnóstico. Então, mas pra idade adulta, eu acho que é uma coisa que, da mesma maneira que tu recebe e tem um norte, tu começa a entender algumas coisas, mas as pessoas
quando tu recebe o teu diagnóstico tardio, tu acaba sendo invalidado o tempo todo, tu tem que estar comprovando que tu é, praticamente, tu tipo, tem que estar andando com o teu laudo na mão e dizer aqui, ó, tá aqui, ó. Porque ou tu fala muito bem, ou tu consegue olhar nos olhos da pessoa, ou tu não tá batendo com a cabeça na parede, ou porque tu não tá o tempo todo te balançando, mas às vezes as pessoas não entendem que quando tu recebe o diagnóstico adulto, tu passou por N situações Claro. em que tu teve que aprender a te adaptar àquelas situações. Eu digo que muitas vezes eu tenho que ficar sentado com as mãos embaixo das pernas, porque eu tô sempre mexendo as minhas mãos e isso incomodava muito as pessoas na minha volta, porque ou eu tava mexendo as mãos, ou eu tava batendo com as mãos nas pernas, ou eu tava estalando os dedos. Então eu acabava ficando com as mãos para baixo sentado ali para segurar, e isso eu tenho até hoje. Tem muitas coisas que a gente passa, né? Que quando a gente não tem o diagnóstico, a gente não sabe explicar o porquê, a gente não sabe dizer o como, e a gente acaba se incomodando porque a gente nota que a gente incomoda as pessoas, porque as pessoas te olham diferente. As pessoas te olham como... te julgam. As pessoas te julgam muito, as pessoas te maltratam porque tu é diferente. Elas te apontam que tu é diferente, elas te chamam de Aí nós temos coisas. na outra questão, que é a questão do preconceito. Exato, Sim. o preconceito vem quando tu não tem o diagnóstico, quando tu tem o diagnóstico. Então, é lidar com vários tipos de preconceitos ao longo do tempo, assim. E a nossa briga, na verdade, né, por diagnóstico, é exatamente, a gente não quer um laudo. Nós, quanto sociedade, e principalmente educação, né, eu que falo pela educação, a gente não quer um laudo. A gente quer uma possibilidade mais prévia possível para que aquela criança tenha as condições mínimas para se desenvolver. Porque a gente acredita, assim, e me desculpe o pessoal da saúde, porque às vezes a gente acaba sendo grosseiro quando a gente fala, cada criança tem seu tempo. Tem seu tempo, em determinado aspecto. Porque a gente precisa ir analisando. A criança vai crescendo e tu vai vendo as coisas. Não é para deixar passar 3 anos sem falar. Tem que ligar o alerta. Se não tem o diagnóstico, começa a fone igual, porque não vai fazer mal, aquilo ali vai melhorar, Tem um vai ajudar a acompanhamento. desenvolver, sim. Então, assim, a busca pelo diagnóstico mais precoce possível, ela vem sempre dentro da possibilidade da gente conseguir tratar aquele problema, porque ele não vai ser um problema tratável de fato, mas minimizar os problemas que aquela criança pode vir a ter no futuro. E quando o diagnóstico vem tardio, assim, a gente acaba perdendo um leque enorme. Numa região ali em que o cérebro consegue se desenvolver melhor, em que a gente tem uma percepção, junto quando a gente tem a personalidade que é sendo se formada ali, próximo dos 2 anos e meio, em média, sabe? Então, tem muitas coisas que vão ficando para trás e, na verdade, são caixinhas que vão se fechando, sabe? E essas caixinhas que vão se fechando, depois, são muito complexas pra gente conseguir trabalhar no mundo. E aí a gente pega um Paulo, sabe? Que é incrível, assim... E tu olha pra ele, eu não consigo olhar pro Paulo, e isso eu vou te dizer, acho que pela primeira vez, eu não consigo olhar pra ti sem fazer a reflexão, pensando assim, o que tu passou pra chegar aqui, sabe? O que passou, porque visivelmente é uma pessoa, mas tu não sabe o que ela tá sofrendo internamente pra estar ali. Na verdade, todo dia é difícil porque todo dia tu tem que te moldar a um mundo que não tá ali pra ti. Isso falando como uma pessoa adulta, porque quando se fala de autismo, ele é muito aceito enquanto tu tem da tua infância até a tua adolescência, que aí tu tá ali. Quando tu chega na tua adolescência a partir dos 12 anos, e isso eu vejo muito como autista ou como pessoa, não tirando o autismo, mas como pessoa. A sociedade tá querendo ver o autista quando ele é uma criança até ele se tornar um adolescente. Porque depois que ele vira um adolescente, se ele é funcional, ele não é visto como uma pessoa autista funcional, né? Se ele não tem os traços que as pessoas esperam de um autista, ele não é autista. Porque aí o autista que é validado após essa idade é só o autista que precisa de muito suporte. E isso é muito triste, porque
todo mundo acha que porque tu tem um grau de suporte 1, as pessoas vão achar que tu não precisa de nada porque tu não tem dificuldades. Eu escuto muito. Tu é autista, mas teu autismo é leve. Não é. A minha necessidade de suporte para que... Ou meio autista, né? É, meio autista. A minha necessidade de suporte, ela é menor porque eu consigo me regular de uma maneira muito mais fácil do que pessoas com níveis 2 e 3. Mas não quer dizer que no momento de crise, ela vai ser leve. No momento em que eu chego a ter um desgaste total, assim, ela é leve. Não é porque eu falo com todo mundo e porque eu consigo desenvolver um assunto que eu não tenho alguma dificuldade de comunicação. Falar demais também é um problema de comunicação. Falar bem, mas falar muito também é um problema de comunicação. Falar muito sobre um determinado assunto também é um problema de comunicação. E muitas vezes eu me encaixo nessa situação em que eu tô numa conversa e eu não sei quando é que eu tenho que falar ou quando eu posso falar ou sobre o que falar. E muitas vezes quando eu vou para um lugar onde eu tenho que socializar, eu preciso ensaiar todos os tipos de situações em que eu preciso estar e o que pode falar, o que eu posso falar ou o que eu posso esperar, eu tenho que traçar isso. Tu tem que te adaptar. Eu preciso estar preparado para me adaptar para tudo que é tipo de coisa. E isso as pessoas não veem. Tem muita coisa que as pessoas olham para mim, porque tu não parece autista, sim, porque o autismo não tem cara. E muitas vezes quando as pessoas olham para uma pessoa autista que recebeu o seu diagnóstico na vida adulta, que olha essa pessoa trabalhando, lidando, tendo uma vida, casado, tendo filhos, não sabe o quanto essa pessoa, o quanto isso exige dessa pessoa poder parecer para o mundo uma pessoa mais no padrão neurotípico possível. Eu tenho dias em que eu simplesmente chego em casa e eu não consigo formular uma frase. Porque eu tô exausto, porque eu falei demais. Porque tinha alguém no ônibus com um perfume que simplesmente me tirou dali. Ou porque eu esqueci meu fone ou acabou a bateria do meu fone e eu tive que ficar ouvindo o barulho da roda do ônibus passando no asfalto. E isso são coisas que vai me incomodando. Ou porque alguém lá na frente do ônibus está falando um negócio e a minha cabeça simplesmente está fazendo com que aquilo reverberasse de uma maneira ao qual eu não consigo parar de focar em nada a não ser aquilo e me causa dor. E é uma dor física. E aí, quando as pessoas olham e dizem, tu não parece autista, é difícil de explicar. Eu nunca me vi falando, na verdade, diretamente para pessoas sobre o autismo, na verdade. Porque uma das questões é eu nunca ter falado abertamente para as pessoas sobre o meu autismo. Às vezes eu falo assim, largo e só porque... Mas eu nunca me senti apto a falar do autismo justamente pelo julgamento das pessoas. Porque quando tu abre o teu diagnóstico de autismo, vem uma enxurrada de pessoas te falar sobre o primo da sobrinha da irmã da minha tia que é autista e não parece contigo. É verdade que nenhum precisa ser igual, né? E aí eu preciso te dizer, tu é igual a tua irmã? É que tu comentou ali, a questão a frase ficou fantástica, né? O autismo não tem um rosto, não tem uma definição, na verdade, né, pro autismo. A gente tem estudos que, né, colocaram os graus ali e tudo mais, mas não tem uma especificação assim, né, padrão, inclusive, né? A gente tem uma atualização na legislação que a partir de agora, 2025, não existe suporte 1, 2 e 3 no diagnóstico. É autista. É tudo autista. É tudo Exato. um CID só. Justa. E eu acho muito bom que seja assim, porque a gente diminui aquilo do parecer meio autista, do parecer pouco autista. Aqueles graus todos de classificação para... Não, isso existe, mas é interno, sabe? Isso é uma questão de saúde para tratar.
o laudo não vem mais Não assim. vem mais. Não vem. E acho que é importante, porque independente de ser suporte 1, 2 ou 3, é autista. Tem suas dificuldades, tem suas perdas, tem as suas questões que precisam ser trabalhadas e mais do que isso, não é só ele ter. A sociedade precisa abrir a cabeça e precisa trabalhar essa questão. Me parece que Aceitar. a sociedade espera que o autista não desenvolva nada. Eles ficam esperando assim, não, ele Existem dois pontos nisso da sociedade. Ou o autista ele não pode se desenvolver e ele tem que ser 100%, mas 100% dependente da família, ou ele tem que ser um gênio. Ele tem que ser um cara que vai ser astrofísico e ele vai lá saber de tudo sobre a teoria das cordas. E talvez seja, assim, eu vou falar até como leigo, tá? Apesar da gente lidar com muitos alunos autistas, né? A gente às vezes espera do autista que ele não interaja, ou como o Paulo falou, que ele venha ser um gênio. Mas por que se criou assim, vamos dizer assim, essa máscara Sim. sobre o autismo? É desconhecimento ou é do ser humano? Acredito que seja um pouco de desinformação, mas a gente tem duas décadas aqui, sabe, na história que são bem importantes, que é 50 e 60. 50 e 60 começaram filmes onde começaram a fazer estereótipos de personagens autistas. Só que aqueles estereótipos eram exatamente o 8 ou 80. Ou ele tinha que ser um super gênio, ou ele era extremamente dependente. Então, aquilo que veio em 50 e 60, que seria para ajudar na conscientização, acredito eu que seria para isso, nos filmes comerciais, enfim, né? Ou as pessoas Acabou eram o autista clássico ou o autista do Asperger. Sim, e aí durante muito tempo a gente teve esse problema também. Asperger é autismo? Não existe mais Asperger. Ele é autista, ele é TEA. E durante muito tempo, e pouquíssimo tempo, a gente ainda tinha Asperger e autismo. E que se dizia que o Asperger era aquele que tem condições de aprender e o outro não tem. Quando, na verdade, eles eram as mesmas questões, né? Eles tinham os mesmos quesitos ali. Então, hoje a gente tem uma nomenclatura de laudo muito mais humanizada, sabe? Talvez, assim, clinicamente, seja um pouco mais... Seja muito genérico para te tratar como clínico e tu tenha que investigar mais, o que eu não acho que é errado. Porque quanto mais tu investiga, melhor é o teu tratamento, mais direcionado é para as tuas dificuldades, o que a gente não tinha até então, né? Porque há pouco tempo atrás era autista suporte 1, XXX coisas. Hoje não, hoje a gente tem um tempo maior até para conquistar um laudo, sabe? Para te dar um laudo mais adequado. O que também a gente tem que prestar atenção no tempo de tratamento que vai ficando para trás, né? Enquanto tu tá investigando o laudo, tu pode ir tratando as comorbidades que tu vai vendo na pessoa como um todo. Para ir minimizando, né? E para uma mãe, um pai que nos assistindo aí, quais os principais sintomas lá? Porque até o Paulo comentou, né? De repente, um diagnóstico ainda, né? Criança, não sei, eu li um tempo atrás, de 1 ano e pouco, já pode ter um pequeno diagnóstico, né? E tendo sinais, né? Sinais, né? Sim. Vou te dizer assim, sabe? Que sintomas que o pai ou a mãe podem identificar? Os sintomas, eles são diversos. Não tem como tu dizer que ele vai se enquadrar no autismo porque ele tem tudo aquilo do autismo. Ele pode ser desatento, ou ele pode ter muita atenção, ele pode falar mais tarde, ou ele pode não falar, porque dependendo da criança ela não vai verbalizar. A comunicação dela não vai ser verbal. Ele pode te olhar nos olhos, ou ele pode não te olhar, sabe? Vai tudo de um contexto, porque o autista, ele não é só nasceu autista porque a sua genética veio com esse gene e assim ele adquiriu o transtorno desde que nasceu. Vai muito das condições ambientais que a criança está inserida também. E Paulo, Oi. quanto a música te trouxe assim um conforto dentro da tua infância para tua adolescência, que te tranquilizou, foi minimizando? A música foi a maneira em que eu tive amigos. Foi a maneira ao qual eu consegui desenvolver a amizade, na verdade. Sempre foi música, assim, eu sempre gostei muito de música. A minha mãe canta, o meu avô, ele tinha um bar lá na Restinga, lá, que era de música. Eu tava desde a barriga lá no bar, eu sempre gostei de instrumentos. Eu sempre gostei de música, eu sempre gostei de cantar. Então a música, quando eu cheguei na idade da adolescência, foi que me ajudou a fazer amigos.
porque eu tocava violão, então eu tava com a galera que tocava violão e eu fui desenvolvendo minhas amizades e conseguindo conversar com pessoas sobre música e ouvindo música e tocando música para as pessoas ali, eles pediam, eu tocava, então eu aprendi a tocar sozinho, né? Eu não tive professor, eu não tive nada, eu aprendi a tocar sozinho, eu peguei um violão da minha mãe e eu aprendi a tocar. Então, foi assim, eu olhava o pessoal lá na escola tocando, eu ficava de frente pra eles, eu aprendi a tocar, fazer os acordes ali, comprei uma revistinha daquelas de cifra e era isso, foi assim que eu aprendi. Aprendi a afinar o violão também sozinho, só ouvindo como é que soavam as notas ali, aí eu aprendi como é que ficava parecido, e aí eu aprendi a afinar o violão, aprendi a tocar os acordes e foi assim que eu comecei a tocar. E acho que desde os meus 12 anos eu toco com bandas e amigos assim, porque eu aprendi a tocar sozinho. E dentro desse teu ciclo de amizade, tem brincadeiras sobre o autismo? Isso te incomoda se alguém faz alguma brincadeira por ser autista? Às vezes sim. Porque às vezes as pessoas tenho- se sentem com tanta liberdade que acabam ferindo. É que tem aquela coisa assim, tem piadas e piadas. Tem momentos em que eu consigo entender que ele tá falando, mas ele não tá usando aquilo como uma maneira jocosa. Ele tá pegando e dizendo assim, não sei o que. Brincou. Eu sei que é uma brincadeira, mas às vezes machuca. Às vezes machuca bastante, assim. Mas o que mais machuca é quando as pessoas usam isso realmente como se isso fosse algo pra ofender, assim, como se fosse algo ruim. Eu tenho uma banda lá e eles estão sempre assim, pra te ver, até o Guimas ali, que é autista, entendeu e tu tá te fazendo aí. E aí eu pego e entendo, não, ele tá usando como o autismo às vezes me limita de entender algumas coisas de primeira, assim, e ele tá dizendo, o cara já entendeu e tu tá aí te fazendo. Mas às vezes machuca. Não posso dizer que o tempo todo eu consigo levar na esportiva, às vezes isso me incomoda. Mas o que realmente me incomoda é quando as pessoas dizem assim, mas é só isso. Tu não pode botar a culpa toda no autismo porque isso acontece. Cara, mas eu tô te explicando por que isso aconteceu. E eu realmente, às vezes, eu tenho que explicar para as pessoas que, cara, é isso. Eu não sabia te explicar o porquê, mas agora eu tô te dizendo que isso aconteceu porque faz parte do meu diagnóstico. Das Da tua limitações. forma Das de minhas pensar, limitações. E o que mais me incomoda, às vezes, é as pessoas tentando me dizer assim, cara, tu é tão foda. E às vezes eu não quero ser foda, eu só quero conseguir existir tranquilamente, sabe? E algumas pessoas acham que é elogio me dizer que eu sou foda e que eu sou muito maior que o meu diagnóstico. Isso não é um elogio. Isso é uma habilidade que ele desenvolveu. Porque Mas tem outras que incomodam ele por não cumprir. Porque ninguém sabe, na real, o quanto me exige ser a pessoa foda com as habilidades que as pessoas dizem que eu domino muito bem. E isso é realmente muito, mas muito foda, porque... Pode falar palavrão? Pode. É family. A gente é professor, mas a gente não tá na sala de aula. Depois de eu já ter falado 500 vezes aqui, Qualquer coisinha a gente bota o pi. depois edita. Só vai ter pi depois, né? Você tá botando o pi aí. Ô, Sena, depois tu tem que botar os pi ali, desculpa aí, cara. Vou ter que trabalhar bastante. Mas às vezes é sobre machuca muito mais as pessoas tentarem minimizar o que tu sente por causa do teu diagnóstico. E às vezes as pessoas não fazem por mal. E o pior de tudo é saber que não é por mal, que as pessoas estão tentando te ajudar, dizendo assim, tu pode mais porque é só o teu diagnóstico, mas tu não é ele, tu tem ele, tu convive. Eu sei que eu tenho. Eu vivi 34 anos da minha vida
sem saber que eu era autista. Mas o quanto isso me custou. E quando eu descubro por que certas coisas aconteceram, por que certas coisas me levaram a sentir dor, a estar em lugares onde me machucaram, ou estar em situações em que eu não precisava estar e eu não sabia entender por quê. E aí quando eu descubro isso, eu tô tentando explicar pro mundo que agora eu sei por que eu tô e eu entendo por que eu sinto isso. Não vai me ajudar quando a pessoa diz assim, tá, mas tu conseguiu. Tu é muito foda, tu é muito mais do que isso. Isso não ajuda. Na verdade, isso torna a convivência com o diagnóstico, a convivência com a rotina, com a vida muito mais difícil, porque tu tem que, além de tudo, te anular mais do que tu já te anulava antes, porque agora tu tem um diagnóstico e as pessoas vão tentar invalidar ele porque elas acham que vão te ajudar. E eu digo, cara, o autismo é visto como uma deficiência. Tu não vai chegar pra uma pessoa que tá numa cadeira de rodas e dizer assim, mas por que tu não levanta, tá ligado? Tu só é cadeirante, o teu diagnóstico é cadeira, mas tu não é a cadeira. Eu posso dizer uma coisa? Tu é foda mesmo. Cara, é um exemplo bem colocado na hora certa, cara. E isso, na verdade, é a romantização de algo que não Exato. deveria ser romantizado. Sabe? Tu tá romantizando pra deixar, pra fazer a pessoa se sentir melhor, sabe? Quando na verdade isso não ajuda. E eu vejo assim também, que tem muita gente que fala, tem muita gente que tá com o diagnóstico e consegue falar sobre isso. E justamente porque essas pessoas hoje fazem conteúdo pra gerar informação. E eu digo, é informação. Porque essas pessoas, elas falam sobre os seus diagnósticos, elas conseguem gerar conteúdos pra isso. E tem muita gente que tenta invalidar essas pessoas que estão falando pra outras pessoas como eu. É muito bom pra mim conseguir ver um conteúdo da professora autista, do Diesel, daquela galera ali da psi autista também, porque eles são pessoas que têm o diagnóstico de autismo e elas têm experiências muito parecidas com a minha. E ali eu me sinto validado. E quando eu vejo pessoas atacando diretamente essa galera que produz conteúdo, que fala sobre autismo, que não é um pai ou uma mãe de alguém que tem um nível de suporte 2 ou 3, porque existe uma briga entre agora os pais de autistas, os pais atípicos que querem julgar os autistas que estão falando porque eles têm autismo nível 1, que aí eles estão julgando autistas como menos autistas porque os filhos dessas pessoas têm um grau de suporte, um grau de... E eu não... E isso é que dentro da própria comunidade do espectro atrapalha, assim. Porque eu entendo que essas mães, esses pais, eles sofrem muito porque os filhos dependem muito deles. E eu tenho um filho autista. E... Tu tens um filho autista? Eu tenho um filho autista, nível 2 suporte. E eu vejo pela mãe dele que tem que viver uma vida toda em volta desse meu filho também, porque ele tem as necessidades dele e ela faz muito mais por ele. E isso exige uma exaustão dos pais. E eu sei, por toda aquela questão do sofrimento que esses pais têm, que eles sentem muito. Mas isso não pode ser um fator para te tentar invalidar uma outra pessoa só porque ela não é tão dependente quanto o filho dessas pessoas que têm filhos autistas de nível 3, 2 de suporte. E para os pais de crianças autistas de altas habilidades, é importante saber que os filhos de vocês também vão ser adultos autistas. E do mesmo jeito que hoje vocês julgam os autistas que falam nas redes sociais sobre os problemas, sobre sintomas, sobre como é sobreviver nessa sociedade, os filhos de vocês um dia vão passar por isso também. E é uma reflexão assim que tem que ser feita. Eu acho que não adianta nada a gente pegar e falar que somos inclusivos. Porque essa inclusão... Mas, na verdade,
o discurso de inclusão ele é muito bonito até a página 2, porque Eu ia dizer, até que ponto a inclusão é inclusão. ele né? é muito inclusivo, ele é bonito, a gente fala que vai ter isso, que vai ter aquilo, mas na verdade a sociedade ela não é inclusiva. Ela pode ter uma sala inclusiva dentro da escola, uma sala inclusiva em casa, mas não existe espaço inclusivo no mundo. Eu acho que a inclusão... A inclusão, ela não... Ela é até a página 2. É que, na verdade, a gente tem um caminho de inclusão em que a gente tenta estabelecer comportamentos e limites para que aquele autista entre na sociedade. Mas a gente se esquece também que a sociedade precisa entender como ele é, aceitar e conviver com isso de uma forma aberta. Assim como eu converso contigo, eu posso conversar com ele, tudo bem, sabe? Mas por experiência, assim, que a gente está em sala de aula, e nós temos, né, casos ali, os colegas se apropriam daquele colega autista e cuidam dele. Até Na certo maioria, ponto. na maioria dos casos, sim. Hoje em dia, eu digo que se vive a pior e a melhor geração. A pior porque... A melhor porque as crianças têm mais empatia hoje em dia, elas estão recebendo uma carga de uma educação que é um pouco melhor. As crianças não estão sendo tão duras com elas mesmas, não estão recebendo uma criação tão dura. Então as crianças são mais abertas ao diferente. Mas também nós pegamos a pior geração porque se tem a internet é muito fácil. E é sempre aquela coisa, abraçam muito mais, mas o adolescente é cruel. Eu trabalhei um tempo com animação de festa infantil, eu era recreacionista. E a gente tinha um lema que crianças são extremamente perigosas. Basta tu virar pro lado e o caos está instaurado. É isso aqui. Criança é extremamente perigosa, cara. Elas estão brincando, tá todo mundo de boas, mas basta uma fazer isso aqui para começar a se agarrar pelos cabelos. Então, eu vejo muito, tem muitas crianças que estão ali. Não, vamos ali, vamos defender essa. Tu quer me ver chorando? Eu tenho as minhas séries de conforto, né? Uma delas é o Big Bang Theory. E somos dois também gostam. E se tem algo que me faz chorar, mas chorar assim, de verdade, é toda vez em que o Sheldon se mostra uma pessoa humana. Porque a gente olha pro Sheldon, a gente vê o C3PO ali o tempo todo, mas toda vez que ele é humano. E o Sheldon não é uma pessoa que... Os próprios produtores já falaram que ele não é autista, mas ele é o estereótipo de uma pessoa autista. Exatamente. Eu me sinto, às vezes, muito Sheldon, porque eu não consigo entender muitas coisas e eu me identifico nele. Tu te identifica com ele, né? Exato. E tem várias situações em que o Sheldon me fez chorar, porque são situações em que eu passei. E toda vez que ele tem um pico de desenvolvimento nas relações dele com as pessoas, é algo que me faz chorar. Acho que a primeira vez que eu chorei com o Sheldon foi quando ele... tem um episódio em que o Leonard e a Penny passam brigando o tempo todo e ele simplesmente sai correndo porque ele já não aguentava mais, porque ele teve um pico de estresse porque ele lembrou dos pais brigando quando ele era criança. E tem muitas situações em que às vezes tu tá levando e são vários estímulos e as pessoas, e tu não tem como tu chegar e dizer, olha só, tu só vai, tu tem que estar indo, e tu tá indo, daqui a pouco simplesmente sai. Porque acabou, tu não tem mais energia, tu não tem mais força pra simplesmente mascarar o quanto aquilo tá te deixando exausto. E é muito complicado, porque é um lado em que tu só consegue mostrar, tu só consegue te sentir
que tu só consegue botar pra fora ou deixar acontecer quando tu não tá no meio das pessoas, porque a sociedade te ensinou. Tu viveu uma vida, e isso eu tô falando de mim, né? Tu vive uma vida onde todo mundo quer que tu repreenda o que tu sente. E quando tu passa um dia assim, que tu chega em casa, que nem tu reportou pra nós, exausto, e aí tu chega em casa, qual é o teu refúgio, assim? O que começa eu chego em casa, eu ligo a TV e vou ver o vídeo do Al Capone. Vou ver o Al Capone reagindo a coisas, ou eu vejo alguém, o vídeo agora eu vejo o Golo lá. Carol não gosta dele, né? Eu fico vendo o Golo jogar Elden Ring ali, ou eu ligo o videogame e vou jogar um jogo. Agora eu tô vivendo um luto do videogame, porque eu terminei o Star Wars Jedi Survivor lá, e agora eu não tenho jogos pra jogar. Tô esperando virar um mês agora e vai ter um jogo que eu já tenho pré-baixado lá, que vai sair agora, dia 4 de abril. Eu jogo videogame. E o videogame te ajuda nesse sentido, assim, bastante? Eu aprendi a falar inglês jogando videogame. Eu tinha 8 anos, eu já falava inglês, porque eu joguei o jogo do Scooby-Doo no Super Nintendo. E ele não tinha tradução, não tinha legenda, não tinha nada. Então, para eu entender o jogo, eu precisava saber o que eles estavam falando. Então, eu peguei um dicionário e eu ia lendo o que eram aquelas palavras, eu fui montando as frases, então fui aprendendo. E a minha mãe ganhou de uma cliente um livro chamado Inglês Sem Mestre. E eu peguei aquele livro e comecei a ler. Então, com 9 anos de idade, eu já sabia falar inglês fluente. Show. Eu falava inglês com as minhas professoras da escola. Eu nunca precisei fazer uma prova de inglês na escola. Porque as professoras diziam que eu, dentro da sala de aula em dia de prova, era ruim porque eu não ia bem em prova. Nunca fui bem em provas. Porque eu ficava nervoso e eu não conseguia fazer. Então, as minhas provas de inglês eram feitas com a minha professora. Ela dizia assim: Paulo, assim, assim, assim. Eu falava com ela, tá, beleza. No dia da prova, ela dizia: Paulo, vai jogar bola lá. Porque só vai servir para as pessoas copiar a tua prova. E quando tu te sente assim no teu extremo e tu vê que tu vai desestruturar durante o teu dia, tem alguma coisa que te ajude, que te Eu comporte? falo com a Carolina. Ah, a pessoa que suporte. Eu tento falar com a Carolina, assim, porque... Ou ouvir música, assim. Eu passo inúmeras vezes no meu trabalho por momentos em que eu tô no nível extremo de exaustão e eu não tenho pra onde ir. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu mandei mensagem pra Carolina dizendo assim: eu só tô com vontade de chorar. Eu só queria chorar, eu só queria ir pra um lugar e dar um grito agora pra poder botar o que... Porque eu não quero mais. Ou quando eu chego e falo assim, hoje eu não tô com vontade de falar com ninguém. E eu tenho que falar, porque eu trabalho numa barbearia, então eu tenho que lidar com o público, eu tenho que falar. E isso acaba me tirando o ambiente, eu digo, e falando vocês como são professores, assim, o ambiente escolar, ele é uma área bem hostil. E não só... E eu não tô dizendo hostil por causa das pessoas, não. Ele é hostil porque ele simplesmente... Nós temos... geralmente tem mais de 20 pessoas dentro de uma sala de aula. Tu tem que ficar sentado por um período muito longo. As cadeiras são desconfortáveis. Às vezes a luz do sol tá batendo no teu olho de uma maneira... a claridade dentro da sala de aula tá doendo no teu olho e tu não tem como explicar porque tu não sabe. Porque aquilo ali pode ser uma coisa normal para todo mundo e só tu que não consegue lidar com aquilo. São várias pessoas falando ao mesmo tempo. Tem a pressão de tu prestar atenção no que está sendo escrito no quadro. Tu tem a explicação do professor. Tu tem o teu colega atrás. Tu tem alguém batendo na cadeira, batendo o pé. Tu tem que te controlar em não ficar tendo estímulos, porque alguém pode achar estranho e vai tirar um horário com a tua cara. E chega no final do dia, no final da aula, no final tu chega em casa e quando eu chego em casa, tudo que eu quero, desço do ônibus, eu entro no carro, Carol me pega
na parada do ônibus todo dia quando eu desço lá. Eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço é soltar todos os estímulos que eu puder fazer por segundo. Então eu me tremo, eu mexo as mãos, eu balanço a cabeça, eu fico balbuciando coisas, porque é o momento em que eu consigo soltar tudo que eu tenho Reprimido do dia todo. e aí o meu corpo ele simplesmente ele começa a relaxar. Porque eu sinto como se o meu corpo durante o dia ele fosse uma borracha que eu tô esticando o tempo todo, e eu chego num ponto em que eu já tô esticando no máximo dela e ela vai ficar esticada ali. E quando eu chego em casa é quando eu solto, ela faz aquele pá. Tu, como professor, e Abel, quantas palestras vocês já foram de inclusão e autismo? Poucas, na verdade. E alguma delas já trouxe essa experiência Não. de entender Não. o que um aluno sente É o que numa sala falta. de aula? É o que falta, eu digo assim, ó. Não. Quando eu falo. No meu humilde 27 anos de sala de aula, pela primeira vez eu consegui entender, talvez, o quanto o meu aluno sofre, Sim. né? E a gente não percebe. E aí, com a fala do Paulo agora, eu Talvez o porquê que ele queria ficar com mais tempo de vou olhos entrar na sala fechados, olhando sabe? com outro olhar. Talvez. E vou te dizer, Paulo, nós somos professores, mas nós não temos formação para isso. Não, nesse formato, não. Não temos. É que nem eu digo, não a tá preparado gente... para essas situações, entendeu? Sim. Na faculdade vocês aprendem Libras, porque é uma matéria que é uma matéria obrigatória vocês aprenderem Libras ali, mesmo que vocês não vão lecionar Libras. Mas ninguém está preparado, até porque o autismo hoje ele está em evidência. Assim como lá atrás, nos anos 90, se falava muito do TDAH e se falava em medicar. Então, quando se tinha o TDAH, tu tá tudo bem tu ter TDAH, mas tu vai tomar essa medicação aqui que vai te deixar assim, ó. Exato. Ou seja, uma pessoa que tem uma deficiência como o autismo, como o TDAH, uma pessoa dentro de alguma doença do espectro, de um transtorno dentro do espectro, ela tem que estar medicada e quieta num lugar. Ela não pode ser ela mesma. Exatamente. E às vezes a gente só tá assim, ó, como eu te falei, às vezes é porque tem algo mínimo que passa despercebido no olhar de uma pessoa neurotípica que simplesmente não te deixa ficar bem naquele lugar. E é aquela coisa. Tem dias em que eu tô trabalhando e a luz do sol dói no meu olho. Mas dói de eu não conseguir ficar com o olho aberto. Às vezes a luz da lâmpada vai me doer. E me causa dor, não é a dor nos olhos, é uma dor que ela entra pelos meus olhos e ela vai espalhando por todo o meu corpo a um ponto em que eu só quero ficar em posição fetal até aquela luz parar de doer. Essa é a experiência que a gente não tem, tá vendo? Não tem. Tá vendo? É. E aí, Paulo, eu vou abusar da tua boa vontade aqui, porque eu preciso aprender. Tu te sente incomodado se alguém perceber que tu tá passando por esse sofrimento, se aproximar de ti e perguntar o que tá acontecendo, ou tu prefere ficar sem comunicação? Tem momentos e momentos. Às vezes a gente quer ajuda porque a gente quer sair dali, mas a gente tá tão estimulado e é dor física. Eu juro pra vocês que é uma dor física e o toque só aumenta aquela dor que a gente tá sentindo. A voz, o barulho aumenta aquela dor. Porque é tudo dentro de todos os sentidos que a gente tem, parece que tudo se amplifica. É como se eu sou esse microfone e tudo que tá em volta faz isso aqui, ó. Vocês estão ouvindo isso? Sim. Aí quando tu toca em mim é como se fizesse isso. Quando eu tô num momento em que eu tô realmente numa crise, eu sou esse microfone e qualquer coisa que seja mínima, ela vai tomar uma proporção muito maior. E aí tu pergunta, tá, e como é que eu posso te ajudar? Espera. É isso que a gente precisa saber, sabe por quê? Paulo, a gente tem vários alunos que não sabem
fazer isso que tu tá fazendo agora aqui pra gente. Tu tá como um adulto, tu tá aqui, né? Não, Trazendo- só vários alunos. Né? Trazendo Convivemos experiências. com várias pessoas Exato. com este laude. Com E certeza. em prática, por mais formações que a gente faça, por mais experiências e por mais adaptações que a gente faça, a gente não sabe o que eles estão sentindo. Que eles sentem, exatamente. Então, assim, sem esse tipo de informação, a gente não consegue entender. E O processo, na verdade, de inclusão começa aqui. E A a- gente conseguindo entender, não sentir, mas respeitar, talvez tentar em certo ponto entender, porque sentir é uma coisa dele, né? Eu não sinto o que tu sente. É diferente. Eu posso respeitar, eu posso entender, eu posso tentar te ajudar se tu quiser, mas sentir eu não sinto, né? Então a e- inclusão começa assim. E até nós conversamos de brincadeira aqui, né? E a Carol, vamos fazer, Paulo, um pod? De brincadeira, né? Vamos gravar aqui um pod? Cara, seria interessantíssimo. Porque assim, como é que vocês usam o termo que ela é a segurança dele? Como é que Ela ela É a o- pessoa de segurança. a pessoa de É. segurança, ela Ela é o- consegue. Ou o suporte, Ou né? Ela é uma suporte. pessoa de suporte. É uma pessoa de suporte. Importantíssimo porque tu consegue, só pode balançar a cabeça, tu consegue visualizar o que ele tá sentindo e a hora de aproximar e. Às vezes é muito difícil pra mim também, no instinto de querer fazer aquilo passar, né? Eu digo pra ele, eu também tô em fase de aprendizagem, assim, né? De como eu posso ser essa pessoa de suporte. E às vezes as situações também acabam saindo um pouco que eu consigo fazer na hora, sabe? Eu digo que eu falo pra todo mundo que não é fácil. Não é fácil. Tu ser a pessoa de suporte de alguém dentro do espectro não é fácil. E tem muita gente dentro do espectro que não tem diagnóstico, tá dentro do espectro e simplesmente não consegue ter pessoas de suporte porque não tem o seu diagnóstico. Eu também vou. Ele tá só dizendo que tem 50 minutos do pod. Passou muito rápido. Paulo, eu só queria te fazer uma última pergunta. É a turma do Sorinã agora. Da propaganda aqui. Não dá pra usar Tá mais. virado, tá sem, tá sem, ninguém sabe. Sem rótulos, né? Paulo, tu nos comentou que tem um filho, Não tem 3. 3. Quando eles entram numa crise que se fala, É. como é que tu te porta, tendo já sentido tudo isso para acolher ele? O meu filho do meio tá aqui. Meu filho, ele é autista nível 2 suporte. A gente não convive. Porque ele não sai de perto da mãe dele. É o lugar de suporte dele. É ali. Eu já tentei algumas vezes. Mas ele não consegue ficar longe. Então, quando ele tem as crises muito fortes, eu não tô lá. Mas eu sei como é pra mim. Eu não sei como é que é pra ele. Pra cada um se apresenta de forma diferente. Eu né? não saberia como dizer assim, vem uma outra pessoa autista aqui e ele vai dizer, tá, mas eu gosto quando alguém me abraça. Uhum. Cada um Depende. tem- Eu Se apresenta de forma simplesmente, diferente. quando eu tô muito, mas muito estimulado, eu não quero que ninguém encoste em mim. Ninguém. Eu tenho muito disso que dói o meu corpo de uma maneira extrema. Tem gente que simplesmente as crises são diferentes. Mas tem muita coisa que é igual. E é difícil ser alguém de suporte e eu consigo ver que é difícil porque eu convivi com muitas pessoas que foram meus suportes. A minha mãe, as minhas ex-companheiras, eu vejo a Carol. E sempre foi muito difícil. Era difícil demais sem ter o diagnóstico. Tendo o diagnóstico fica um pouco mais fácil, mas mesmo assim não é fácil. Fica mais fácil de entender o porquê que isso está acontecendo, mas não vou te dizer que é fácil lidar com uma crise, principalmente porque eu sou um cara com 1,83 m, eu tenho 90 e poucos quilos,
eu tô numa crise, se eu simplesmente entrar numa crise é difícil de segurar, porque eu tenho explosões, eu quero sair correndo de casa, eu quero me arranhar, eu quero me bater, e isso acontece. Esse é o lado que ninguém vê do Paulo que toca, do Paulo que convive, do Paulo que conversa. E isso é um lado que eu não faço questão realmente que as pessoas saibam. E o Paulo que toca, será que toca mesmo? Será que a gente consegue ver? Depois ele vai dar uma palhinha no final. Uma palhinha no uma final, palhinha, maravilhoso, né? Eu tenho algumas composições aí, eu tenho um projeto que eu faço. Na verdade, a gente já foi privilegiado, porque a gente ouviu nos bastidores e a gente já ouviu, né? Mas a gente tu ouviu escutou bastante. a letra da música? A Não. letra da música autoral dele é linda. Ela não fala só do autismo, né? Ela fala assim, ela tem infinitos significados, sabe? A gente fala muito do mês do suicídio, né? Eu acho que ela traz uma mensagem que toda vez que tu escuta ela, tu consegue pensar sobre isso, sabe? Essa música foi a única música que eu tenho ainda. Eu vou gravar mais algumas, eu tenho. Mas essa foi a primeira e ela foi escrita num momento em que eu já não queria mais viver. E ela fala exatamente, eu não escrevi eu não escrevi uma nota, eu escrevi uma música, porque só o que eu sei fazer é música, assim, o que eu faço direito é música. E eu escrevi sobre o que eu precisava. Eu compus a música tudo junto, assim, foi uma das poucas músicas, assim, que eu tinha a letra e a música já prontas, assim, eu deixei ela ali. E essa música, ela tem... ela é pesada, mas eu gosto bastante dela. Tu lembra que eu brinquei no começo do pod aqui, né? Que o nosso convidado ia participar da Escola para Futuros YouTubers. Boa. Sabe o que me veio na cabeça? O quê? Seu Paulo, né? Gentilmente aceitar o nosso convite para aula inaugural, né? Paulo fazer uma música, tocar para nós, né? Claro. Se possível, né? Sim. Dependendo dos compromissos também, porque Se podendo, bem. E aqui no pod a gente tem por hábito que o convidado deixa uma palavra de sentimento, né? E primeiro, assim, de antemão, a gente gostaria de agradecer imensamente a paciência de vocês, né? Por não ter funcionado o som aqui. Até foi bom, porque o Paulo tocou bastante pra gente, né? Teve um lado bom. É que o pessoal tá em casa não entendeu que a gente fez. Né? A gente mexeu aqui nos equipamentos, né? Deu um probleminha no áudio para poder fazer o violão funcionar junto com a voz. Não tem problema, vai ter Paulo no final também. Vai ter. Isso ali, E aí, Bel, nos conte qual a palavra que define esse momento pra ti. Eu acho que a palavra que define esse momento, tanto na inclusão, de uma forma geral, hoje a gente está falando de autismo, em função do dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização, é a empatia. Empatia. Aquilo que a gente sabe do dicionário que é, mas que a gente não consegue executar 2%. Exatamente. E Paulo, uma palavra, uma frase para definir esse teu momento aqui no 100 Meias Palavras? Uma palavra. Consciência. Consciência. E a minha para eles é gratidão. Duas pessoas dão gratidão, né? Então. Então, assim, a gente agradece vocês imensamente a paciência, esse papo bacana que a gente teve aqui, essa aula magnífica que o Paulo nos trouxe, né? Que não para por aqui. A gente precisa cada dia, né, entender um pouquinho mais que não é moda, né? A gente vê tanta pessoa falando, o autismo tá na moda. Então, assim, vamos entender o que tá se passando por cada pessoa, como o Paulo falou várias vezes, que as pessoas não conseguem ser as pessoas que são, ou porque estão medicadas, ou porque estão acuadas dentro de uma sala de aula. Então, Leandro, eu gostaria que tu fizesse a entrega do presente aí. Todo mundo sabe que já de costume, né? A gente faz aquele merchanzinho básico, que é a nossa lojinha. A nossa lojinha tem produtos exclusivos do Espaço History. E lá você encontra bonés, camisetas, canecas, uma diversidade. Até camisetas ali, ó. Apareceu agora ali uma blusa feminina com chefe do povo. O Zé tem um canal de culinária, né? Então tem ali o chefe do povo, o slogan dele, né? Todos os canais, na verdade, né? 100 Meias Palavras, o Aconteceu Em, que é de história, né? Outros canais que estão agregando agora, que é um canal de medicina do Dr. Elcos, né?
e outros que estão E o vindo canal, por aí. o canal de jogos dos meninos, né? Os jogos Os meninos. Irmãos Salsicha. Olha só. É Vai o ter- nome do canal dos meninos. Vão ter mais jogos, ó, viu? Viu? Confirmou que vai ter mais jogos. Vai os jogos. Vai ter vão ter muito mais canais aí no nosso grupo, né? E aí eu queria dar pra vocês um mimo, né? E aí a Bel, esses dias, entrou num dos nossos episódios agora, acho que foi do rock. Foi do rock. A Bel é Do rock. roqueira, né? A Bel é roqueira, né? Então assim, aí ela Ela é entrou assim, festeira. Não, também. eu sou roqueira, ele tá certo, eu sou festeira. Ah, tá festeira, não é roqueira, então? Eu sou festeira, Errei, né? errei. O pessoal em festa comigo, a gente faz festa, a gente sabe que é festeira. Olha aí. Aí ela falou assim, quero um boné desses. Aí eu botei pra Lu, o chat, tá bom, tu vai ter que vir aqui. Aí nós combinamos a vinda dela aqui. Então, hoje tu não vai ganhar um boné. Hoje é do Né? Paulo. Hoje é do Paulo. Paulo, um boné pra ti, porque o Paulo já veio até de boné, né? Olha aí. Eu vivo de boné aqui, ó. Aí, ó. Agora eu tô com o boné da firma aí, ó. Olha aí. Agora vamos botar o boné da firma aqui, né? Pra finalizar com o boné da firma. Tá? E Bel, hoje tu vai levar a nossa bagzinha. Ai, obrigada. Exatamente. Mas já combinamos que ela vai receber O boné. porque ela vai voltar aqui para falar de um outro assunto depois também, De um outro assunto. né? Mas nós vamos dar esse boné para ela usar para divulgar a empresa. É, boné vai, da ficar, firma. vai ficar como logo agora, né? É? Boné da firma. É, o boné da firma. boné da Te dá o boné da firma. Botar o boné da firma. Assim, Ah, sim. Então, pessoal, vamos encerrando o Deixa nosso só, antes pod. de encerrar. Pois não. Eu agradecer a presença do Paulo, porque foi de última hora. E eu sei que às vezes, de uma semana para outra, a gente não consegue se organizar. E a gente tentou no WhatsApp com um, no WhatsApp com o outro. Era eu vendo o podcast semana passada de vocês, já mandando mensagem pro Leandro, porque eu lembrei do dia 2, achei que era importante. Ao mesmo tempo, já estava perguntando pro Paulo. E eu sei que às vezes os nossos dias não são fáceis, são cheios, mas mesmo assim, com todas as dificuldades, ele conseguiu vir aqui, sabe? Para passar pra gente a mensagem do que é ser um autista de verdade, que a gente conseguisse entender como pode ser, que a gente conseguisse ter um pouquinho de empatia pelo que ele fala para entender de fato quem é um autista, sabe? Pra gente sair da literatura de que a gente acha que sabe, pra gente entender e escutar quem é. E nós agradecemos a vocês, assim, imensamente, como professores e como pessoas, né? Porque, olha que grau de instrução nós tivemos aqui. Verdade. Nós, como professores, nós não sabemos a metade do que nós precisamos saber, na verdade, né? Na verdade, a gente não sabe nada. A gente precisa todo dia estar estudando, convivendo, sentindo né, o que eles realmente mostram para nós. E como o Paulo mesmo falou, cada aluno, né, é São diferente do individuais, outro. cada um é diferente. Cada pessoa, né? É. Mas- Somos pessoas diferentes. similares dentro do espectro, mas continuamos sendo cada um indivíduo, né? Show de bola. Paulo, muito obrigado pela obrigado. participação. Bel, muito Bel, obrigado. obrigadão. Galera que tá em casa, por favor, galera, vou fazer aquele pedido de sempre. No final, eu vou começar a fazer vou fazer, não, O like, o like, né? O like dê o e like, a curta, inscrição no canal. inscrição. O mais importante. Tem um Importantíssimo. botãozinho vermelho aqui embaixo. Ele tá por aqui, ó. Por aqui, em algum lugar desse lado, desse lado. Você não, depois botãozinho- procura o dedo dele para botar o botão. Né? Então, né? Você não vai correr o botão, né? Aciona o sininho ali também. né? Isso! Esse é o segredo. Né? Se você se inscrever no canal, você vai ter a notificação informando quando está começando o episódio. Né? E mesmo assim, se não, caso der um probleminha lá no YouTube ele não indicar, também acessa lá através do podcast Sem Minhas Palavras no Instagram, que nós também deixamos um avisinho ali, a hora que vai começar. Normalmente, quartas-feiras às 19h30. Quando tem alguma exceção, a gente avisa antes, né, Zé? Para não ter problema. Teve o do carnaval que nós botamos na sexta-feira, que era no período de carnaval mesmo de Porto Alegre aqui, né? Mas deixa aquele like, se inscreve no canal. Não paga, tá, gente? As pessoas, eu falo sempre que as pessoas acham que pensam que paga, né? Não paga, é de graça. Vai lá, dá um like e se inscreve no canal, tá bom? Querido, Obrigado. um abraço. Até a próxima. Mais uma vez, vez. inexplicável a experiência de hoje. Show. Obrigado, galera. Um abraço para quem tá em casa. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Simples alô seria tudo, seria o gesto mais complexo que salvaria minha vida. Qualquer palavra ajudaria. Não sei por que não sai de mim, não sei por que não sou eu mesmo, não sei nem mesmo quem eu sou. Estando assim não sei pra onde vou. Todos os dias paro e penso nessas loucuras que eu fiz, em quantas vezes eu me matei, achando que isso iria me fazer feliz. Não sei por que não sai de mim, não sei por que não sou eu mesmo, não sei nem mesmo quem eu sou. Estando assim não sei pra onde vou. Não sei por que não sai de mim, não sei por que não sou eu mesmo, não sei nem mesmo quem eu sou. Estando assim não sei pra onde vou. Simples alô seria tudo. Show de bola. Coisa mais linda. Conte tudo, mas não esqueça de nada.